Não precisou de bola de cristal, mas há mais ou menos uns 4 anos já previa o que iria acontecer. Ótica Ponto de Vista, qualidade e proteção para sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Graduado pela Fevale em Tecnologia de Produção de Calçados, com especialização em Metodologia de Ensino e MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Comércio Exterior e Negócios Internacionais. Diretor superintendente do então Centro Tecnológico do Couro e do Calçado, atual IBTEC, e diretor do Centro de Educação Tecnológica da Fevale, dirigindo os cursos de graduação em couro e em calçados. E, depois de tudo isso, é presidente da Coelho Assessoria Empresarial, que atua há mais de 20 anos no setor de calçados, bolsas e manufaturados no Brasil e com atuação em quase toda a América Latina, países como Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia e México. Um belo de um currículo. O meu convidado é Luiz José Coelho. Meu caro Luiz, é um prazer poder te receber no programa É Negócio dessa noite. Muito obrigado, Jorge. O prazer é todo meu de estar aqui hoje conversando mais uma vez contigo. Pô, a gente já se conhece há algum tempo e eu sempre tenho algumas coisas que eu gosto de te provocar. E posso já começar assim? Por favor. Para muitos, o calçado em Novo Hamburgo e na região já era. Queria que tu me dissesse se isso está certo ou está errado. Eu vou te repetir o que eu falei há 4 anos atrás, quando tu me entrevistaste para a revista Expansão. Né? O setor de calçados no Vale dos Sinos, ele não desapareceu, não vai desaparecer tão cedo. Porque nós temos aqui uma cultura do calçado muito forte, nós temos uma cadeia produtiva fantástica, nós temos aqui reunidos as principais entidades de classe do setor no Brasil e nós temos toda uma tecnologia de produção que não tem em lugar nenhum do Brasil e nem da América Latina. Eu até, inclusive, aprendi uma palavra na época contigo, cluster. O cluster calçadista, eu diria assim, para quem conhece, tá, tenho certeza que vai concordar comigo. Nós não temos na América toda, né, até porque os Estados Unidos não são um grande produtor de calçados, nós não temos um cluster tão desenvolvido quanto nós temos aqui no Vale dos Sinos, no setor calçadista, coureiro calçadista. Pois é, Luiz, então, com todas essas tuas considerações que tu faz inicialmente, então a indústria de calçado não é mais, nunca foi uma coisa ultrapassada, né? Não, na verdade, algumas pessoas acreditaram quando a China surgiu, e a China realmente, quando surgiu, ela não fez um crescimento que nós estávamos acostumados a ver em outros segmentos ou mesmo em outros países. A China ela veio e patrolou tudo. Só que tem algumas coisas que tu não consegue suplantar, né? Essa cultura que nós temos aqui no Vale dos Sinos calçadista não é com uma patrola chinesa que se vai destruir. Claro que bateu, afetou, claro que causou impacto, mas as empresas se mantiveram fortes, algumas sucumbiram, muitas sucumbiram, na verdade, mas tudo também por questões de gestão, né? As empresas que souberam administrar, gerir o seu negócio e ter visão de futuro, essas estão aí e cada vez mais fortes. As empresas que estão hoje no Vale dos Sinos, que nós chamamos de as principais empresas, elas hoje estão com uma capacidade produtiva no mínimo o dobro do que estavam há 20 anos atrás. Tá? E estão produzindo muito bem, com uma qualidade que praticamente nós não vamos encontrar no restante da América Latina. Isso quer dizer, então, que para esses jovens de toda uma geração que se perdeu, porque quando houve essa barrocada pela China, muitos pais perderam os empregos e diziam, meu filho, quando tu chegar no momento da tua atividade, escolha qualquer outra, mas não escolha o calçado porque acabou. Tu sabe que eu já tinha até comentado uma vez, fazia muitos anos, Luiz, que eu não escutava mais carros
de rua pedindo mão de obra para o calçado. Isso para mim foi uma coisa muito fantástica. Gostaria que tu relatasse um pouco isso, porque eu acho que essa geração que se perdeu, o calçado pode ser uma boa oportunidade de futuro e de trabalho, né? Eu diria que não pode, eu diria que é. O que acontece, ou o que aconteceu, Jorge, é o seguinte: nós tínhamos na década de 80 uma expansão muito grande da exportação, né? A China ainda não tinha surgido como grande produtor e nós tínhamos importadores aí em cada esquina da cidade. Tu ia nos restaurantes e a língua que tu ouvia no almoço era inglês, né? Certo. Então, isso fez com que a indústria se desenvolvesse muito. A exportação ela contribuiu muito para as empresas calçadistas evoluírem. Com a entrada da China, e na época também com o Plano Real, onde o dólar veio para 0,81 centavos, né? O nosso sapato ficou muito caro e a China entrou com um custo ridículo de tão baixo. Então, eles conquistaram, né? Conquistaram os nossos importadores que deixaram de vir para cá e foram para lá. Só que as indústrias que apostaram na sua manutenção, na sua perenidade, elas investiram em tecnologia, elas melhoraram, qualificaram a sua mão de obra, elas trabalharam forte o design e essas empresas se mantiveram, ajudadas muito pelo mercado interno, tá? Com a pandemia, o que aconteceu? Muitas empresas fecharam e as que ficaram, elas estão hoje com um mercado que teoricamente está retomando e está igual ou um pouco maior do que estava antes da pandemia, só com um número menor de empresas. Logo, elas têm uma demanda muito grande. E a China, com a pandemia, né, também sofreu muito. Como a China ela produz praticamente 12 a 13 vezes o que o Brasil produz, e exporta, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E exporta 80 vezes mais que nós, qualquer soluço da China, né, como aconteceu agora, 60 dias, 75 dias, fechado para o mercado internacional, algumas cidades importantes e portos. Aquilo lá, por exemplo, vamos dizer assim, 1% do que eles deixam de exportar é quase o que nós exportamos, né? Então, os americanos, os europeus todos, disseram, meu Deus, onde a gente vai buscar sapato? Bom, para o Brasil, porque o Brasil já foi um grande produtor para eles, né? Nós chegamos a representar 12% da importação de calçados americana, que hoje está numa faixa aí de 2,5 bilhões de pares ano. Né? E hoje nós, com toda a evolução do mercado americano e a nossa involução na exportação, a gente passou para 2% no máximo. Agora estamos retomando. Então, esses importadores voltaram agora também. O mercado interno voltando e as empresas que estão aí não são suficientes para produzir aquilo que nós precisamos para atender tanto o mercado interno quanto a exportação. E para complicar, nós não temos mão de obra suficiente para produzir os sapatos que os pedidos estão demandando. Isso que toda essa evolução, o sapato passou a ser uma atividade também extremamente tecnológica, né? Sim, houve uma evolução muito grande na mecanização, na automação das empresas, né? Mas ela ainda é uma atividade que necessita muita mão de obra, né? E aí tu falaste que os pais diziam para os filhos, né? Vai estudar para não precisar trabalhar em fábrica de calçados. A fábrica de calçados evoluiu muito. E muita gente que trabalhou em fábrica não quer mais ouvir falar em fábrica de sapato. Por quê? Porque a fábrica que eles vivenciaram era uma. E porque também existiu e existe por parte do ser humano, né, dependendo do seu perfil, um pouco de acomodação. Então, muita gente que foi trabalhar no sapato entrou, ficou 20 anos, 25 anos, 30 anos, se aposentou e a função que ele exerceu na fábrica era a mesma do começo. Não quis evoluir, não quis estudar, não quis se aperfeiçoar, não quis empreender e ficou ali, né? Então, claro que uma profissão assim, a pessoa chega no final, olha para trás e diz assim, puxa, né? Fiquei, mas ela também não teve esse esforço. O jovem que vem para a indústria de calçados hoje, eu até sugiro que ele comece na produção, para aprender um pouquinho do sapato. Inclusive, Luiz, eu quero que tu fale muito sobre isso, porque nós já conversamos outras vezes, até quando chegar na parte do dinheiro, né? Sim. Porque há grande oportunidade financeira para que esses jovens que estão chegando no mercado possam ter uma perspectiva bastante interessante. Por favor.
Não, com certeza. Eu digo assim, o jovem deve começar na produção. Por quê? O salário é baixo. Sim, comparado com outras atividades e comparado com outras funções dentro da indústria de calçados, é um salário baixo. Até porque a indústria, para ela sobreviver, ela não pode pagar altos salários, ela tem que ter um custo competitivo com os outros países, com os outros mercados. Mas é importante que ele comece na produção para ele conhecer o sapato, para ele conhecer produção, para ele conhecer como se fabrica os sapatos, as matérias-primas, os processos, porque quando ele for ascender dentro da indústria, aquele conhecimento vai ser fundamental. Eu também recomendo que os jovens busquem, por exemplo, o Senai, né? E recomendo que o Senai também se reinvente, né? Para poder atender esse novo momento do mercado calçadista. Então, esses jovens, eles buscando o Senai, mesmo que eles comecem na produção, eles podem ascender a outras funções, eles podem passar para níveis de chefia na produção, onde os salários são muito bons. Eles podem passar para a área de modelagem, desenvolvimento de produto, podem se tornar estilistas, viajar pelo mundo, podem pesquisar moda, podem ganhar altos salários. Eles podem ser gestores da própria empresa, né? Podem ascender dentro da própria empresa. Porque hoje nós temos aqui no Vale dos Sinos, só para citar o Vale dos Sinos, não vou falar do restante do país. Nós temos empresas com produção de 20 mil pares, 30 mil pares, 40 mil pares. Tem grupos empresariais que não só aqui, mas em todo o país, mas que estão baseados aqui, que estão produzindo de 60 a 80, 90 mil pares por dia. Precisa de gente para fazer tudo isso. E não só gente, precisa de gente qualificada. Qualificada, exatamente. Em várias funções, né? Ganhando altos salários. Eu posso dizer assim, salários na faixa de 20, 30, 40, 50 mil reais. Né? Talvez em algumas poucas funções até muito mais que isso. Então, existe um mercado de trabalho aí interessantíssimo, tá? Que por força de muita gente ter falado mal do calçado, os jovens resolveram, vamos dizer assim, virar as costas. Virar as costas. Até porque existe hoje toda uma era muito tecnológica, as pessoas pensam que para ter uma atividade, uma oportunidade no mercado, é tu debandar para esse tipo de negócio. Mas eu quero voltar a falar contigo a respeito disso logo após os nossos comerciais. Fique com a gente. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Olá, como você já sabe, sou Jorge 3 do programa É Negócio, que vem sendo um sucesso de audiência em Novo Hamburgo e região. E a Vale TV vem conquistando a preferência de mais pessoas. Se você quer ter seu negócio conectado com quem traz qualidade e visibilidade para a sua marca, junte-se a nós. Entre em contato conosco. Voltando para o programa É Negócio desta nossa terça-feira, tendo como convidado o consultor empresarial Luiz Coelho, e nós estávamos falando sobre a atividade do calçado, que do meu tempo era linda, maravilhosa, porque o sapato era tudo de bom aqui, e daqui a um pouco, bumba, caiu. Só que, como eu disse lá na chamada do programa, ele já me dizia há 4 anos atrás, sem bola de cristal, que tudo que nós estamos vivendo já era previsto por ele. Meu caro Luiz, vamos retomar. Eu quero muito, e nós precisamos realmente ter esse posicionamento positivo para essa geração que está chegando. Eu gostaria que tu pudesse falar sobre esse mercado que envolve tantas empresas e que pode ser, então, o futuro para essa nossa geração. Por favor. É isso, Jorge, que eu digo assim, o jovem hoje ele tem que buscar o espaço dele, né? Ele tem que se aperfeiçoar. O mercado não tem mais espaço para amadorismo, não tem mais espaço para as pessoas que não se qualificam, né? E quando a gente fala assim, a gente tem que ter conhecimento de causa, né? Então eu vou falar um pouquinho de mim. Eu comecei no calçado com 18 anos, só que eu já cheguei com um curso de química, né? Me preparando para ele. Depois eu fiz uma graduação em tecnologia de produção de calçados. Procurei fazer vários cursos em várias áreas
procurei trabalhar em empresas, trabalhei em empresa de componente, trabalhei em empresa de calçados para aprender o máximo que eu podia. Isso, fazendo tudo isso com o salário do teu trabalho. Com salário, só com o salário do meu trabalho. Que é importante, não então, tive né? financiamento de ninguém, Que é né? Só o importante, é apoio da possível, minha então, família né? e o meu salário, né? E depois fiz uma especialização, depois fiz um MBA também, né? Sempre buscando qualificação. E a partir daí eu comecei a, vamos dizer assim, ocupar algumas posições que me ajudaram bastante também em conhecimento, em relacionamento de mercado, que foi a superintendência, né, do então Centro Tecnológico do Couro, Calçados e Afins, e que quase paralelo a isso também fui convidado pelo professor João Carlos Schmitz, saudoso professor João Carlos Schmitz, diretor-geral da Fevale na época, Exatamente. para ocupar, com 32 anos, a direção do Centro de Educação Tecnológica da Fevale e gerir 2 cursos de graduação, que seria o curso de Tecnologia de Produção de Couro. Isso foi que ano? Isso foi, agora tu vai revelar a minha idade, isso foi em 92. Nós já estávamos começando a balançar no mercado, né? Sim, nós, vamos dizer assim, o ponto máximo de exportação que nós tivemos foi em 93. E a partir de 95 o mercado começou a complicar para o nosso lado aqui na área do calçado, né? Então, nesse período, eu já estava no Centro Tecnológico, né? E assumi também a Fevale. Então, eu tinha uma atividade muito intensa. E ali eu ampliei meu conhecimento muito e criei também uma relação de mercado muito forte. A partir de 95, eu fui convidado, então, a ser diretor industrial de uma das maiores empresas de calçados aqui do Vale dos Sinos. E logo em seguida, eu achei que já estava na hora de eu começar vamos dizer assim, usufruir do meu conhecimento, tendo a minha empresa, né, e buscando, aí na livre iniciativa, buscando uma remuneração maior, né? Claro. E aí eu criei minha empresa de consultoria. Então, hoje, eu já tenho essa empresa há 27 anos e vamos dizer assim, não vejo, não olho para frente, não imagino me aposentando, né? Claro, claro. Até porque a gente acaba fazendo vamos dizer, uma carreira forte no calçado e sendo conhecido em toda a América Latina. Quer dizer que o cara que está chegando hoje no mercado, ele pode chegar a tudo isso e continuar sendo um cara jovem que nem tu, então. Ele pode ser muito mais que eu e mais jovem ainda, chegar lá mais jovem ainda. Que coisa boa, tio. Mas eu queria te perguntar, considerando que tu atuas no mercado brasileiro, que então nós temos tudo isso aí junto da América Latina, nós somos uma referência, vamos pensar assim, né? E tu visitando todos esses países, como esses países enxergam o Brasil dentro de uma atividade que eu acredito que eles também estão querendo se aperfeiçoar mais, e como tu, Coelho, assessoria, pode auxiliá-los? Por favor. Bem, o Vale dos Sinos, o cluster, como a gente fala, né? O cluster do Vale dos Sinos, ele é referência em todo o Brasil e também é referência fora do Brasil. Então, eu atuo aqui no Brasil, eu atuo em outros polos calçadistas, em São Paulo, aqui em Santa Catarina, São João Batista, em Minas Gerais, tem vários polos calçadistas que eu já trabalhei em todos praticamente. No Nordeste eu trabalho muito também. E fora daqui, igualmente. Eu já dei consultoria, por exemplo, uma grande marca de calçado esportivo mundial na Argentina. Já dei assessoria para a principal fábrica de calçados do Chile. Já fiz um trabalho forte aqui com os fabricantes de calçados do Uruguai. Estive no Peru falando sobre o Case Brasil, a pedido do Sebrae Nacional, onde eu dei várias palestras, eles chamam de conferências, né, no Peru. Atuei forte no Equador, num projeto financiado pelo governo equatoriano, com a maior empresa de calçados do Equador, onde a gente fez um estudo antropométrico do pé do equatoriano, né? A gente fez um trabalho muito bacana, onde nós percorremos 8 cidades do país, medindo os pés das pessoas, né? Das várias raças, das várias regiões e dos vários... Uma miscigenação muito grande. Né? Muito, 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 né? E a gente constatou coisas fantásticas. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma média, segundo estudos da doutora Eliane Manfio, nós temos em torno de 13% da população de pés chatos, né? Aqueles pés que o arco não é bem formado, então o pé que fica dói, muito chato. né?
que geram uma série de problemas, né? E no Equador nós constatamos que 48% da população tem pés chatos, né? Os pés deles, a média também é muito menor por causa da miscigenação indígena, né? E talvez pelo fato também de ter essa miscigenação lá, que tem essa relevo situação. também pode ter alguma Relevo, o fato de usar sapato muito tempo depois, assim, já é muito nativo tardio. também, né? Exato. Tem muita coisa, principalmente na cordilheira, né, e tudo mais. E na Colômbia, eu até hoje tenho um trabalho muito forte, né? Muita gente me relaciona com a Colômbia por causa disso. Eu já estou há 17 anos trabalhando lá. É perigoso, hein? Hã? Às vezes é perigoso, né? Não, pelo contrário. Isso é uma coisa, Jorge, que acontece. As pessoas dizem assim, perguntam assim para mim, tu tá indo para Bolívia de novo? Eu disse, não confunda Colômbia com Bolívia. Tá? Até porque eu não trabalhei na Bolívia, não posso falar da Bolívia. Mas a Colômbia é um país bem desenvolvido. Tá? É um país que tem uma relação com os Estados Unidos muito forte. A cidade de Bogotá tem 12 milhões de habitantes. É uma cidade bem desenvolvida, muito bonita, por sinal. Medellín, que é outra cidade forte, que no passado teve grandes problemas com o narcotráfico. Hoje ela é uma das cidades mais modernas do mundo. Tá? Inclusive, eu acho que há uns 10 anos atrás ela foi reconhecida como uma cidade com melhor qualidade de vida e mais inovadora. Ouvi isso. Então, a Colômbia é um país bem desenvolvido. E eu fui contratado pelo governo colombiano em 2013 para fazer o plano de negócios para o país inteiro dos setores de couro, calçados, bolsas e roupas de couro, por um período de 15 anos. Tá? Foi um trabalho muito grande, que me absorveu muito, ao ponto de eu quase ter parado no hospital com o estresse que deu. Mas foi um trabalho fantástico que a gente fez lá, né? Entregamos um documento de 1000 páginas para o governo. Puxa, que bacana. Onde propusemos assim, tudo que o governo deveria fazer nos 15 anos seguintes para desenvolver o setor. Então, a gente tem uma atuação muito forte. E o Brasil ele é requisitado para fazer esse tipo de trabalho exatamente porque eles veem o Brasil como um país muito evoluído no calçado. Tá? A nossa indústria, tanto que as nossas marcas de calçados elas são vendidas assim largamente aí. Deixa uma pergunta, porque quando a China deu aquele boom, muita gente foi para lá, né? Sim, porque o que aconteceu? Ao mesmo tempo que a China teve o boom de crescimento, o Brasil, com o dólar na situação que nós estávamos, o câmbio na situação que nós estávamos, nós perdemos muito pedido para a China e o mercado exportador encolheu. E nós tínhamos uma quantidade enorme de excelentes profissionais que se viram desempregados da hora para outra. E por isso a pergunta que eu quero te fazer diante disso é o seguinte: quer dizer que o nosso jovem, hoje, ele não tem fronteira na América Latina para atividade? Hoje em dia, né, Jorge, o jovem não tem fronteira para nada, né? Perfeito, mas dentro da área do calçado, por exemplo, Não. existem mercados dentro da América Latina muito fortes. Muito, eu já indiquei. E vão requisitar profissionais qualificados, que aqui nós temos tudo, como pelo tu disseste, o cluster, né? Eu já indiquei vários profissionais para atuarem nesses países. As nossas empresas de máquinas e componentes, elas têm uma série de profissionais atuando, vendendo produtos brasileiros nesses países. Então, nós temos assim, uma atuação de muita gente aqui da região viajando direto, alguns até morando nesses países. Pois é. Eu quero chamar a atenção de tudo que nós estamos conversando, porque a tônica do programa Negócio é justamente trazer sempre assuntos que possam ser motivadores e, inclusive, de resgatar aquilo que às vezes está um pouco adormecido. E o caso de hoje, do bate-papo que eu estou tendo com o Luiz, é dentro disso aí, porque provavelmente muitos dos que nos assistem, Luiz, viveram essa fase do calçado, e os filhos que estão chegando agora, quem sabe até muitos os netos que estão vindo, podem ter uma grande oportunidade nesse mercado que até então não tinha o valor que nunca deixou de ter, né? Ele sempre teve, mas por contingências do mundo, a gente acaba tendo que dar uma desviada. Mas vamos retornar para que toda essa expertise seja bem aproveitada, né, Luiz? Exatamente. Mas eu quero de novo, assim, para reforçar, porque eu me lembro muito bem que quando nós conversamos há uns 4, 5 anos atrás, a gente falou sobre esses jovens que
que tem assim aquela aspiração de querer trabalhar, que não precisa mais se preocupar de estar dentro de uma fábrica de sapato, vivendo aquelas experiências que os pais viveram, e que eles podem sim construir uma carreira e uma família maravilhosa dentro de algo que nós temos todo pronto, né? Eu queria que tu reforçasse ainda essa ideia desses nossos jovens, para que eles busquem aonde eles deveriam, de repente, assim, estou querendo chegar no mercado, tem o mercado tecnológico, tem isso e aquilo, mas que eles pudessem ter, assim, um tempinho para olhar o calçado. Qual seria o próximo passo que ele deveria dar nesse momento que ele está chegando? Olha, Jorge, eu vou dizer assim, ó, quando eu criei minha empresa de consultoria, lá no ano de 95, ela teve um crescimento muito rápido, né? E eu lembro que logo no ano seguinte eu já mudei de endereço, né? Fui para um espaço muito maior, e nesse espaço muito maior eu montei toda uma estrutura, fiz uma joint venture com uma grande empresa de modelagem por computação, né? Um CAD da França. Eles vieram para dentro do meu escritório fazer um showroom e a gente trabalhou juntos, e eu usava os equipamentos deles, e eu ofereci na época, estágio para jovens que saíam do Senai. Eu te diria assim, desses jovens que passaram pelo meu escritório, um eu sei que é diretor industrial, o outro é gerente de desenvolvimento de uma das maiores marcas de calçado do Brasil, o outro foi diretor de uma empresa importante na área de componentes, 2 foram estilistas de grandes marcas, e a minha menina da recepção, a telefonista que eu ofereci para ela um curso, né, ela já foi estilista de grandes marcas e continua sendo. Hoje ela tem o próprio escritório de desenvolvimento dela, né? Ela começou lá com 17 aninhos no meu escritório como telefonista, e hoje ela é uma das principais referências de estilismo no setor de calçados, né? Então, assim, o jovem que quer crescer dentro do calçado, ele tem grandes oportunidades. Eu acho que o primeiro seria ele buscar ver se consegue fazer uma formação técnica na área de calçados, né? E aí deveria procurar o Senai, mas não se limitar a isso. Ficar sempre se aperfeiçoando, buscando e achar o espaço dentro da indústria que mais lhe atrai, né? Porque tem a área industrial, mas tem a área de desenvolvimento de produtos, né? Estilismo, administrativa. Né? Tem a parte administrativa, tem a parte comercial, né? Sair a vender sapato, né? Não aquela visão que as pessoas às vezes têm, tem que bater em porta, não. Não existe mais isso tanto, né? Isso aí, o gerente comercial, ele entra em contato com grandes redes de calçados pelo Brasil ou até fora dele, tem que viajar, tem que ir para uma feira no exterior, tem que, né? Então, existem grandes espaços maravilhosos. Eu mesmo, né, na minha atividade, que é muito mais voltada para a área industrial, mas que tem uma relação boa com a área de desenvolvimento, né? Eu acabei fazendo amizades com grandes estilistas nacionais, né? Como Lino Villaventura, Walter Rodrigues, né? E já desenvolvi coleções de calçados que desfilaram no São Paulo Fashion Week, no Rio Fashion, né? Então são atividades que conexões que vão se estabelecendo e que vão realizando a gente como profissional, né? Então dá para crescer e dá para fazer muita coisa dentro do calçado. Pois olha, Luiz, tu sabe que sempre é bom poder falar contigo. Eu estou muito contente porque nessa correria toda que tu está vendo, eu consegui te pegar numa semana que tu estavas por aqui, né? Mas eu queria te dizer assim, ó, que foi um prazer poder te ouvir. Eu sabia que tu poderia sim contribuir, como tu sempre fazes, de uma maneira bastante assertiva, clara, transparente, e querendo te levar uma palavra de incentivo a toda essa geração que nós já vivemos e queremos continuar vivendo. Mas eu preciso também te pedir agora, porque o programa, a gente teria tanta coisa para falar, a gente vai para os minutos, segundos finais, eu queria que tu fizesse as tuas considerações. E, mais uma vez, muito obrigado por tu te dispor a participar do programa É Negócio. Espero que em breve a gente possa retomar esse assunto, já numa outra circunstância ainda melhor. Por favor. Olha, Jorge, eu só vou repetir uma frase que eu disse para uma pessoa, sei lá, 35 anos atrás, né? Quando eu estava pedindo demissão de uma empresa para trabalhar na outra, né?
Eu estava saindo de uma situação extremamente confortável profissionalmente, né? E eu queria ascender, eu queria evoluir, eu queria melhorar, eu queria crescer dentro do setor de calçados. E surgiu uma proposta muito interessante e eu disse, não, eu vou tomar um novo rumo na minha vida e vou por aí. E o meu, então, patrão, né, ele disse, olha, pensa bem no que tu está fazendo, porque o mercado é difícil, porque não é fácil, porque aqui tu está tranquilo, aqui tu está bem, tu tá fazendo um bom trabalho, né? E olha, lá fora vai ser bem complicado para ti, lá tu, né? E eu disse para ele, para um bom profissional sempre tem lugar no espaço, no mercado. Então, eu digo para o jovem assim, ó, se tu quer ser um excelente profissional, quer ter uma boa remuneração, uma excelente profissão, tu tem que ser bom. Então, trata de te aperfeiçoar, procura empreender, procura não ficar acomodado, e eu tenho certeza que tu vai ter sucesso. Pessoal, com essa mensagem que o nosso amigo Luiz Coelho está passando, fica a dica para todos nós, afinal de contas, estamos dentro desse contexto e quanto mais pessoas estiverem felizes com o que estiverem fazendo, toda a nossa região vai ganhar. Portanto, eu quero desde já o meu agradecimento, meu e do Luiz, para todos vocês que nos acompanharam e também já convidando para o próximo programa E-Negócio da terça-feira. E estejamos em paz, estejamos com Deus e até breve.